Deficiência da B12 e glifosato. Quem diria? Os níveis da vitamina B12 caem assustadoramente na maior parte das pessoas. Aqui no Brasil, por volta de 50% da população. Nos Estados Unidos, 40%. E a gente sempre desconfiando dos solos esterilizados pelos insumos sintetizados empregados como adubos para forçar a natureza a produzir em maior quantidade e tempo menor. O que ela levaria um tempo maior e o faria em quantidade menor. Trabalhando muito nos 2 últimos meses, pesquisando meia centena de artigos científicos, técnicos e políticos sobre o cultivo de grãos, cereais e plantas geneticamente modificados, chegamos ao glifosato, à base dos compostos biocidas fumigados nas plantações durante o cultivo ou em plantações que nem são de transgênicos, mas onde aplicam o coiso para dessecar a planta imediatamente antes de a colher, diminuindo assim o volume do lixo a ser separado dos grãos ou das sementes, como é o caso do trigo, pasmem, que sequer transgênico é. Daí, podemos entender o surto de intolerância ao glúten, que não havia antes. Mas, também, o fazem nas plantações de cana, para se colher mais em menos horas de trabalho. Glifosato, diz a Monsanto, segundo os cientistas, não é bioacumulativo. Quer dizer, nos tecidos dos animais que o ingerem, ele não fica acumulado. Foi encontrado em leitões deformados, nascidos vivos e mortos para dissecação, nos tecidos dos rins, do fígado e em vários outros, em menor concentração nos tecidos dos músculos. Foi encontrado em urina de vacas, pesquisadas pela veterinária Monika Kruger, da Universidade de Leipzig, talvez a maior autoridade em glifosato no estudo de animais criados para comilança humana. Também foi encontrado no leite de mulheres aqui na América do Sul, que se submeteram à pesquisa realizada pela ONG Mães pela América. Glifosato não só acumula em tecidos animais, como faz estragos nas células, além, é claro, de fazer a matança das plantas e micro-organismos que se atrevem a buscar alimentação nas plantações transgênicas. Como funciona? Ele é um antibiótico de largo espectro sequestrador. Na linguagem técnica, o termo é quelador ou quelante. Quelar é aprender a não soltar mais, encapsular, ligar e colar. Enfim, imobilizar. O glifosato quela aminoácidos essenciais e também quase uma dezena de minerais. Algumas bactérias que produzem as enzimas que garantem a assimilação, a absorção e a fixação de vitaminas, minerais e aminoácidos às células, incluindo as neuronais, dependem do ferro, do zinco ou do manganês, minerais que o glifosato quela, sequestra e não deixa mais exercer sua função. Então, as enzimas que aquelas bactérias produziriam com a ajuda do manganês, por exemplo, deixam de ser produzidas, conforme o explicam a cientista no MIT, Stephanie Seneff e outros. Este é o caso da enzima que processa o cobalto, outro mineral sequestrado pelo glifosato. Uma vez quelada, não há produção de cobalamina e, por conseguinte, da metilcobalamina, a forma pronta da B12 que segue do fígado para as células através da corrente sanguínea. A deficiência da B12 pode estar ocorrendo por conta da ingestão de alimentos transgênicos e da presença do glifosato no sangue do comedor. O mesmo pode acontecer com os aminoácidos essenciais fenilalanina, tirosina e triptofano, precursores da serotonina, da melatonina, da dopamina, da adrenalina, dos hormônios da tireoide
etc. E vários outros males ou disfunções podem estar associados à deficiência nas células dos minerais e metais ferro, cobalto, manganês, magnésio, zinco, cobre, níquel e cálcio, sequestrados pelo glifosato. No espectro autista, várias dessas deficiências estão presentes, além da ansiedade, agitação e dificuldade para dormir. O glifosato afeta não apenas a tireoide, mas também a pineal, que responde por nosso ciclo circadiano à regulação de atividades do organismo em função do horário de luz solar ou de escuridão. E a suprarrenal, afirma a cientista do MIT, especialista em saúde, nutrição e meio ambiente. Se na década de 1970 havia um autista para 10 mil pessoas, agora o número é de 1 para cada 68 pessoas. O que os progenitores ingerem influencia na geração do bebê autista. Os níveis de glifosato na urina dos homens são mais elevados do que na das mulheres. Seus espermatozoides também estão ameaçados. O que a mulher come é servido diretamente ao bebê, primeiro como sangue vermelho, depois do nascimento, como sangue branco, leite. Lembrem-se, veganos, o glifosato e seus compostos estão nos alimentos transgênicos, soja, milho, alfafa, batata, berinjela, trigo e açúcar não orgânicos, ou mesmo dito orgânicos, mas colhidos com a aplicação do dessecador glifosato e também do algodão BT. E lembrem-se, os que seguem a dieta animalizada. O glifosato está carregado nos laticínios, nas carnes e em tudo o que derivar de animais que foram servidos com soja, milho e plantas transgênicas. 2 leituras imprescindíveis. Todos os textos das testemunhas que depuseram no Tribunal Monsanto, médicos, biólogos moleculares, ativistas, fazendeiros, revisei 19 depoimentos deles. Julgamento realizado em Haia em outubro de 2016, cujo relatório final está disponível online. Também revisei 26 artigos da coletânea editada ano passado pela física e ativista da Índia, Vandana Shiva. Aproveitando esse cartaz, que é muito bonito, né, da OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Quer dizer, deparei aqui com um pai, com um filho, como se a agricultura tivesse agora mais gerações. Infelizmente, a natureza não vai permitir isso. Então, quer dizer, a alegria do pai hoje ganhando ou tendo lucro com os problemas que são causados, tá certo, pela atividade dele, não estão sendo computados. E isso da agora para frente não vai continuar, não vai poder mais continuar, porque um agricultor não pode jogar veneno na sua terra e adoecer uma população ou o mundo. Ele não pode jogar veneno sobre a sua plantação e prejudicar o vizinho que tem um apiário, por exemplo, ou um outro vizinho que tem um pomar, que não vai produzir nada se ele continuar produzindo com aquela intensidade de veneno. Mas além do veneno, este fórum não vai comentar sobre a falta de chuvas, que nesta década praticamente não choveu, só tivemos tempestades. E aí, como vai ficar? O garoto ali, será que ele, num futuro mais próximo, vai sorrir com o pai com a terra seca e sem árvore, sem vegetação e sem plantação? Isso é o que espera se não houver uma conscientização. E eu enviei para
quer dizer, a Gazeta do Povo, que está patrocinando, que está organizando esse fórum, e eles nem me responderam, nem me deram atenção. Isto é, infelizmente, a grande mídia que existe, fechada para a informação e a verdadeira situação que se encontra o país, a agricultura e o agronegócio. Então, lembrem-se disso. Bom, já são 40 anos que eu faço isso que vocês estão vendo aqui, ó. Tá certo? Plantar a minha própria alimentação. Se não tivesse feito isso, eu não teria chegado na idade que eu cheguei. Eu não teria agora 71 anos como estou. Agora, aqui não tem veneno. É tudo criado aqui com o esterco das vacas que estão ali, que dão leite e que fazemos aqui um queijinho, né? Que mantém o sítio, as despesas do sítio. E sempre foi assim. Eu tive, quando morei em outros lugares, quando morei em São Paulo, quando morei em Minas, quando morei, sempre tive a minha horta, sempre. São 40 anos que eu não como nenhuma verdura produzida com agrotóxico ou com adubação química. E tudo isso é que me deu saúde. Apesar de ter uma herança genética bastante frágil. Aos 28 anos, eu estava com câncer maligno na tireoide, porque eu comia carne. Então também são 40 anos que eu não como carne. Então não como carne nem de gado e nem de frango de granja. Agora, eu tenho aqui galinhas, patos, tudo mais, que inclusive botam o ovo. Eu tenho ovo de pata, ovo de galinha, né? Que faz, então, a minha alimentação ficar rica, porque o ovo é caipira, ele é galado. Então, se eu pegar uma dúzia de ovo de galinha, dessas que eu tenho aqui, e colocar para chocar, nasce pintinho. Sendo que de uma de granja, jamais. Isso não vai acontecer. Porque a galinha de granja não tem o galo e ela também é estressada. E além disso, tem uma série de outras implicações. Então, o ovo que realmente a natureza delineou para nutrir e dar saúde é o caipira. E o frango caipira, de vez em quando eu como uma carninha de frango caipira. Então eu não tenho aquele rótulo de que eu não seja carnívoro. Isso não vem ao caso. Eu não como carne porque é veneno. Eu não como carne de gado, nem de porco, nem de galinha de granja porque é veneno. Quem come um frango de granja, dentro de pouco tempo, ele vai ter resistências a antibiótico. E isso realmente é um desastre, tá? Então, fiquem sabendo, a alimentação é primordial, a natureza não perdoa. Então, não adianta explicar que não dá, que não tem jeito, a natureza não quer saber disso. Ela é rígida, ela é que manda, ela é a razão. Por isso, eu tenho que chamar a atenção de todos para a natureza, porque nós estamos ficando sem ela por estar destruindo. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem águas, tem mata, então realmente é uma condição excepcional. Nós estamos na Serra da Mantiqueira, quer dizer que ainda de vez em quando tem algumas partes que ainda estão preservadas. Um abraço a todos.